Meus amores, a gente reinicia nossa aula com todo carinho, tratando justamente do Império Romano do Oriente, que também é chamado de Império Bizantino por conta da capital do Império ter sido edificada em cima da antiga cidade de Bizâncio, né, que era muito ali ligada ao antigo mundo grego, né, uma cidade que é bem localizada e que Constantinopla, que vai homenagear Constantino, vai ser edificada em cima dessa cidade de Bizâncio, com características muito ali orientais, e por isso, né, a gente vai tratar aí do império extremamente amplo na questão cultural, arquitetônica, na questão também da própria língua, né, por conta da influência também do grego. Então, aqui é uma civilização oriental que está muito mais ali ligada à Europa oriental. Aqui a gente começa tratando desse Império Bizantino, que é o mesmo Império do Oriente, as suas características, tratando logo aqui de mostrar para vocês, tá, gente? A Capela de Santa que foi feita pelo imperador Justiniano. Essa cidade, ela fica ali no centro da Europa Oriental, tá, gente? E Constantinopla vai ser edificada, que vai ser a capital do Império Romano do Oriente, vai ser edificada em cima dessa antiga cidade grega, né? Que ficava centralizada ali próximos do Mar Egeu e do Mar Negro. Lembrando, tá, gente, que essa capital chamada de Constantinopla, ela vai simplesmente receber esse nome por conta de ela homenagear o imperador Constantino, que nada mais, nada menos foi o imperador responsável por dar liberdade de culto a todos as pessoas professarem, terem essa liberdade de professar o seu respectivo credo dentro desse Império Romano, que até então, né, não tinha essa liberdade. Ele, Constantino, vai se converter ao cristianismo, e ao se converter ao cristianismo vai dar também essa liberdade de culto para todas as pessoas que estão lá no Império Romano. Vale ressaltar que o lado bizantino da história, né, gente, ele vai do século IV até o século XV, ou seja, vai da Alta Idade Média até a Baixa Idade Média, chegando ali próximo da Idade Moderna, precisamente entre os anos 394 depois de Cristo até o ano 1453. Na tela vocês percebem muito o mapa, que apesar de não estar muito assim legítimo, né, mas dá para vocês perceberem onde está aí Constantinopla. Constantinopla está aqui no centro, tá? Então, se transformou num grande centro comercial, porque era uma cidade que estava muito próximo do mar. E como nessa época aqui a gente não tem outros transportes para fazer essa questão aí comercial, nessa época só se fazia mais via mar por conta, né, dos navios, das grandes embarcações. Então, as trocas de mercadorias ou as vendas de mercadorias eram muito centralizadas aqui em Constantinopla, tá? Vale ressaltar também que durante os períodos da Alta Idade Média e também da Baixa Idade Média, nós vamos ter os grandes artistas desse Império Bizantino, né, desse lado oriental, percebendo que nesses locais aqui, nos centros comerciais, tinha muita gente, né? Então eles se sentiram também no direito de tentarem expor as suas artes. Então, é nesse momento que todos os artistas desse império vão se apresentar aí nessas feiras, e aos poucos aí a gente vai ter uma grande convergência, né, unidade aí cultural, porque era nessa região de comercialização vinham povos de diversas outras regiões, e esses povos, aos poucos ali, vai ter uma grande convergência cultural, né, que vai ser uma mesclagem, na verdade, né, porque aí vão ter povos de diversos locais que estarão em Constantinopla para fazer transações comerciais, e aos poucos, né, a gente vai ter o choque cultural, mas este choque cultural agregando novas culturas. Por isso que o Império Bizantino vai ser um império extremamente aí ligado à cultura, né? A capital, ela foi bem pensada porque ela está justamente no centro ali, tanto do lado oriental quanto também do lado ocidental, mas vale ressaltar que devido à grande expansão comercial da cidade de Constantinopla, né, aos poucos aí o Ocidente vai ficar também com medo, né, dessa grande expansão do lado oriental. E a grande expansão era muito voltada aí, pessoal, à questão agrícola, porque nesse momento aqui da história não se tinha a possibilidade de uma revolução industrial. A revolução industrial é algo muito mais à frente. Então, assim, esse Oriente aí, pessoal, tem por base o poder extremamente centralizado do imperador.
um poder despótico, onde o imperador impunha a sua força, né, para conseguir o que ele estava almejando. O desenvolvimento do comércio é ligado à questão agrária, então há um aumento demográfico muito grande de pessoas. Então, quando a população vai aumentando de tamanho, há uma necessidade de se produzir no campo. E quem é que ia produzir no campo? Os camponeses e aquela galera que tinha se tornado aí escrava, ou que aos poucos iam se transformando em escravas por conta do processo de dominação, certo? O Império Romano do Oriente também vai ser acometido por invasões bárbaras, mas ele vai resistir muito mais do que o próprio Império Romano do Ocidente, tá? Por quê? Porque o Império Romano do Ocidente ele vai se fragmentar mais rápido. O Império Romano do Oriente ele ainda vai resistir até o século XV, gente. Às vésperas da Idade Moderna, ele ainda vai estar lá resistindo. Ao todo, essa resistência vai durar 11 séculos. E até hoje não se sabe por que que o Império Romano do Ocidente resistiu muito menos, né? O que a gente pode afirmar, pessoal, é que os povos ali do leste europeu, da Europa Oriental, eles eram muito mais assim ligados à arte da guerra, então eles resistiam com mais, sei lá, facilidade, né? Os povos eslavos, os hunos, né? A gente tem esses povos, todos ali centralizados, eram povos muito fortes, então talvez por isso eles tenham resistido muito mais, tá bom? Então, aí nós temos, tá, a mistura dos elementos ocidentais e a mistura também dos elementos culturais do Oriente vão transformar a vida comercial, tanto na questão da língua, quanto na questão também da escrita, na questão também da contagem dos números, né? Então, no geral, gente, Roma vai ser responsável por um padrão cultural muito grande que até hoje nós, neolatinos, ou povos que falamos línguas latinas, temos muito essas características, tá? Foi um grande momento de esplendor econômico e cultural também, tá? Um dos grandes aspectos dessa civilização, tá, gente, desse lado oriental, de Roma oriental, do Império Romano do Oriente, é que o imperador ele tinha tantos poderes, né, amplos poderes, tanto da questão militar, de organizar ali o Estado, coordenar o Estado, presidir o Estado, administrar o Estado, como também na igreja. E aí vai chegar um momento, pessoal, que o próprio imperador vai ser transformado aí no enviado de Deus na Terra, por conta dessa ligação da igreja com o próprio Império Romano. E essa ligação no Oriente vai ser tão grande que o próprio Justiniano vai chegar a simplesmente ser o bambambam bam, bam nessa questão de ser o enviado de Deus. E essa era do Justiniano vai aí, ela vai predominar durante o século VI, dos anos 527 ao ano 565. E aí a gente remonta ao passado, né? O imperador que dividiu o Império Romano foi justamente o imperador Teodósio, né? Que no ano 395, no século IV depois de Cristo, vai dividir o império entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Mas aqui a gente não está falando da divisão da igreja, tá, gente? Nós estamos falando da divisão do Império Romano do Ocidente, vai ficar sobre a jurisdição do Imperador Honório e do Oriente do Imperador aí, Arcádio. Vale ressaltar que essa divisão cria muitas dificuldades. Por quê? Porque antes o império era único. De repente, agora temos dois impérios, os imperadores, cada um administrando seus territórios da forma como cada um ali achava que era conveniente. E num período que as invasões continuam, tanto do lado ocidental quanto também do lado oriental. Então a gente vai ter problemas internos muito grandes, porque a população continua pagando impostos altíssimos, né? Alguns não conseguem mais pagar impostos, vão também se transformar em escravos, porque não conseguiam mais pagar os seus impostos. E aí, em 532, a gente tem, né, uma revolta justamente dessa galera que está descontente, que vai ser reprimida pelo governo. É a revolta de Nica, no ano 532, no século VI depois de Cristo, com a morte, gente, de 35 mil pessoas, né? Então, o governo aí de Justiniano uh, reprimiu com muita força, mas ao mesmo tempo, pessoal, que ele reprime, né, vai ser uma dos grandes feitos negativos assim, do governo dele, mas é considerado uma ação expressiva desse momento, né? Então, entre os anos 533, né, um ano depois da revolta aí, né, e 565, ele vai compilar leis, porque até então a grande revolta da população é porque não se tinham leis tanto específicas, né? Então, essa galera aí, ela lutava muito por uma reforma mesmo, porque muitos sentiam que o direito só servia para quem tinha condição, no caso aí os nobres, né? E
No geral, era isso que acontecia. Os pobres não tinham para onde recorrer, caso eles não conseguissem pagar os seus impostos, eles simplesmente eram punidos e ficavam por isso mesmo. Então, assim, o código de direito ele vai ser dividido, né, dessa forma que eu estou falando para vocês, que vocês estão vendo aí, né, na tela. Nós temos aí o código, que é o conjunto de compilação das leis romanas a partir do século II. Então, ele vai compilar, colocar, né, a partir do século II, todas as leis que existiam de boca, porque agora vai ser compilado, né, escritas, e aí o digesto vão ser os comentários dos juristas que vão interpretar essas leis e colocar lá as interpretações, e aí nós temos também, tá, gente, as institutas, que são os princípios fundamentais do direito romano, ou seja, é a forma como as pessoas deveriam seguir e daquele jeito que estava lá compilado no código, tá? As novas leis do Império, ou do período Justiniano, também vão ser acrescidas nesse direito, né? E aí, como a gente está chamando, novas leis, novelas, nove, né? Novas leis, leis, novas leis vão ser acrescidas, por isso novelas, tá, gente? Então, esse conjunto todo vai levar a uma compilação do direito civil que quase todos os países do mundo vão herdar essas características, inclusive o nosso país, o Brasil, que tem um código de direito onde diversas expressões são utilizadas até hoje, e são expressões do latim, que se torna a língua oficial do Império Romano justamente quando o Império passa a ser um Império Cristão Católico. Então, como a língua oficial da Igreja Católica era o latim, a língua do Império Romano também passa a ser o latim. No campo cultural, Justiniano, como eu já falei, né, ele constrói a Igreja de Santa Sofia com seu estilo completamente próprio e oriental, desvirtualizando um pouco dos padrões ali ocidentais, mostrando um padrão agora que é oriental. E aí, por que ele fez ela lindíssima no início do slide, vocês viram? Para mostrar justamente a suntuosidade, a grandiosidade do poder do Estado junto à questão da igreja. E a partir daí, pessoal, que ele se torna o ícone dos ícones, porque ele também, além de chefe do Estado, ele vai querer ser o chefe da igreja, ele vai ter atrito com o Papa, porque aqui as igrejas estão divididas, não. Quer dizer, elas ainda não estão divididas. O que está dividido aqui é o império. E aí ele vai criar atrito com o Papa, porque as igrejas, volto a dizer, elas não estão divididas, tá? Não estão divididas ainda. O império está dividido entre o império do Ocidente e do Oriente, mas a Igreja Católica é única. Mas aqui ele começa com essa ideia de querer ser o chefe da igreja, o chefe do Estado, e aí, meu amigo, quem é o chefe da igreja é o Papa. E aí ele vai criar uma doutrina do Césaropapismo. Césaro significava líder do império, líder do Estado, líder militar, era um título. E papismo, líder também da igreja, ou seja, ele se considerava aí, a partir do momento dessa ideia do severopapismo, né, o chefe do Estado, mas ao mesmo tempo chefe da igreja. Aí o Papa vai dizer, não, a igreja quem rege a igreja é o Papa. Aí, gente, vai dar treta, né? Agora nós vamos ter o cisma das igrejas no século XI, que com o cesaropapismo os conflitos vão aumentar, porque o Justiniano vai querer ser o chefe da igreja, e aí o Papa vai dizer que o chefe da igreja é ele, e aí a gente vai ter o cisma das igrejas católicas do Oriente e do Ocidente. A Igreja Católica do Ocidente vai ficar ainda com a capital ali muito próximo de Roma, depois com o tempo também se unifica toda aquela região e fica mesmo em Roma. Já a Igreja Católica do Oriente, ela vai ficar como sede ali, gente, justamente em Constantinopla, onde foi construído também por ele, né, pelo Justiniano, a Igreja de Santa Sofia. E a Igreja do Oriente vai passar a ser Igreja Ortodoxa, com sede justamente aí na cidade de Bizâncio, tá, gente? E aí, nesse momento da história, o aluno precisa entender que essa Bizâncio é a mesma Constantinopla, tá bom? O império vai se chamar Bizantino, porque vai ter o momento aí, tá, gente, da cidade de Constantinopla ser edificada em cima dessa cidade, que era muito ligada ali à antiga Grécia, tá? Então, em Roma, vocês já sabem, sede em Roma com a autoridade do Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, gente, não tem como, tá? Chega o momento em que Justiniano também ele vai falecer, porque ele não vai viver a vida toda, ele falece em 565, então a gente vai ter muitos ataques após a morte dele, e esses ataques vão enfraquecer a administração do Império. E quando vai diminuindo a administração do Império, esse Império do Oriente começa também a sentir problemas, né? E aí a gente vai ter o início dessa decadência, o início do fim, né? Do Império Romano,
do Oriente. A cidade, principalmente de Bizâncio, né, que era a antiga Constantinopla, ela vai simplesmente passar a ser uma cidade cobiçada pelas cidades italianas, porque como ela era o centro comercial, então as cidades que antes eram muito ali prósperas no Império Romano do Ocidente, elas querem agora explorar aí a cidade de Bizâncio. Então, vão todo mundo se unir contra Bizâncio aí para poder derrubá-la, mas derrubá-la no sentido de ficar com ela, para usar a queda dela como sustentação das suas rotas comerciais. Só que isso não acontece da noite para o dia. E o Império, mesmo assim, oriental ainda vai perdurar até o século XV, quando definitivamente, não mais por sede dos italianos, não mais por sede das cidades italianas, querer dominar a Bizâncio, mas ela vai ruir quando o Império Turco Otomano, que hoje a gente, quando fala muito traz do passado para o presente, está muito ligada ali à estrutura da Turquia. Em 1453, os turcos otomanos vão simplesmente tomar, né, Bizâncio, tomar Constantinopla. Então, a queda de Constantinopla, que é a mesma Bizâncio, marca o fim da Idade Média, ou seja, o fim da Baixa Idade Média e marca o início da Idade Moderna. Então, o acontecimento chave, a queda de Constantinopla, tá? Pelos turcos otomanos, que vai datar aí, vai dar o início da Idade Moderna, tá, gente? Aqui a gente tem as principais consequências da queda do Império, né, bizantino. Vai surgir aí um outro império, que é o Império Turco-Otomano, que vai surgir aí já com uma grande ameaça por conta da força do Império Turco-Otomano, que hoje, tá, gente, é muito representado pela Turquia, que mesmo sendo um país, né, mas tem faz parte da organização militar, né, do Ocidente, a Aliança Militar do Ocidente da OTAN, e tem ainda hoje uma estrutura militar muito forte, mas hoje ela não ameaça ninguém, a Turquia, né, gente? Ali só os povos ali do lado, como a Síria, tá? E também a Armênia. Mas hoje, é essa estrutura, né? Mas, por exemplo, nessa época que o Império Turco Otomano ele vai passar a ameaçar o Ocidente, né? Então, o Ocidente vai se sentir aí, o Império Romano do Ocidente vai se sentir muito ameaçado. Esse Império Turco Otomano, ele vai receber aquelas influências do Império Ocidental, com a cultura, né, clássica, que vem desde a Grécia, que pega ali Roma, e vai preservar os traços arquitetônicos de Constantinopla, como também os traços ali do Império Romano Ocidental, principalmente os traços da cultura italiana, né? Então, no geral, com esse medo, né, a gente vai ter muito fluxo de imigrantes, como também imigração mesmo, tá, gente? A galera também vai ficar com muito medo. O próprio Império Bizantino, os grandes sábios, os letristas, a galera que era um pouco mais ali ligada à cultura, né? Essa galera também vai com medo dos turcos otomanos, eles vão cruzar e vão voltar para o antigo Império Romano do Ocidente. Muitos aí vão para a Itália. E é aí que vai surgir, gente, o que a gente vai chamar num futuro de renascimento cultural, por conta justamente desse entroncamento dessa galera que estava no Império Bizantino, que vai cruzar, vai para a Itália. Por isso, o renascimento começa na Itália, né? Porque as grandes mentes que estavam do lado oriental e do lado ocidental vão ali, alguns, para a Itália, e ali começa o grande movimento do renascimento, certo? A interrupção do comércio entre Europa e Ásia vai começar, por quê? Porque a Europa começa ali, o lado europeu ocidental vai começar, que é o lado europeu ocidental, gente, era o que representava o Império Romano do Ocidente. Eles vão se sentir ali ameaçados pelos turcos otomanos, e aí eles vão simplesmente buscar outras rotas comerciais. É aí que eles vão em busca do Oriente. Sabe aquela ideia na Idade Moderna das grandes navegações, deles irem em busca de rotas comerciais e cruzarem, por exemplo, para irem às Índias? Eles vão querer chegar às Índias por vários, né? Por várias rotas. É aí que Portugal também tenta chegar cruzando o Cabo das Tormentas, né? E infelizmente, ou felizmente, né? Eles acabam sendo atraídos pelas ondas marítimas e pelos ventos do Atlântico para o Brasil, mas eles queriam chegar às Índias, rota aí oriental asiática, né? Então, muitos ali dos povos europeus queriam novas rotas. E aí Portugal acaba chegando no Brasil, os espanhóis também estão em outras rotas também, só que eles não queriam
totalmente chegar à Ásia, eles queriam rotas comerciais e Bom, riquezas. meus amores, a gente E aí eles inicia a chegam nossa aula também, de tá, gente? geografia, tratando Eles justamente da chegam aí, temática tá? da... Pausei aqui porque, como o meu programa está atualizando, né, ele não está muito normal hoje. Então, assim, pessoal, na questão comercial, os portugueses acabam chegando aí no Brasil e aí começa daquele processo, né, de ocupação do território, assim como os espanhóis, que também queriam chegar em novas rotas para explorar, e eles acabam chegando na América Espanhola, tá? Ou seja, na nossa América aqui do lado. Então, a religião bizantina, gente, ela não vai ser uma religião só única, né? Ela vai ser uma religião com diversas características, porque ela vai envolver diversos povos, diversas culturas, como a cultura grega, e aí envolve o politeísmo grego, o politeísmo romano, ou o próprio monoteísmo romano, né? A cultura dos povos orientais. Então, gente, a gente vai para algumas características aí dessa religião bizantina, tá? Olha aí. Primeiro, o monofisismo, porque eles vão criar uma ideia de que Jesus Cristo era só divino, né? Jesus Cristo não tinha essa natureza humana, então ele era ligado a um espírito, ele era de natureza só divina. E aí a igreja dizia que a natureza de Jesus era humana e divina, e aqui o monofisismo dizia que não, que Jesus era só espírito, ele não era humano, né? Então esse movimento aí foi justamente no período do Justiniano, no século V, e aí a gente tem outra característica desse movimento, tá, gente, do monofisismo. Nós temos também essas características da religião ainda do Império Bizantino, que é a iconoclastia, né, onde eles começam a questionar a existência das imagens, e questionando a existência das imagens, dentro das igrejas ali do Oriente, eles destroem as imagens e passam muitas vezes a substituir por obras de artes ali pintadas pelos artistas do lado oriental. Na visão deles, né, os santos e imagens passam a ser proibidos e a partir daí eles vão utilizar a base da espiritualidade somente oriental. No século VIII, com o imperador Leão III, né, ele vai proibir o uso de imagens de santos, tá, gente? Não só de santos, de Cristo. E aí as imagens vão ser simplesmente aí retiradas das igrejas e algumas aí vão ser simplesmente destruídas do lado ali oriental. Então, no geral, a população vai apoiar, né, porque a população também era muito ligada ao imperador, então ninguém ia contra o imperador, então é por conta disso que vão ser substituídas. Então, também a ser difundida, que é a ideia de consolidação também dos ícones. As imagens passam a ser substituídas também por quadros. Estou falando de quadros, mas não sou professora de artes, né? Mas são ícones, né? Então eles começam a aplicar ali tudo, algumas imagens, mas muito ligadas à questão artística. E essas imagens passam, imagens não, tá? Esses quadros passam a ser também difundidos dentro das igrejas. Aqui eu tenho, pessoal, o início do slide, tá? Com a gente mostrando do alto a capela, né? A Basílica de Santa Sofia, que foi construída pelo imperador Justiniano. Gente, hoje ela não é mais uma igreja cristã, né? Ela era considerada, pelo lado oriental, ali uma das igrejas mais históricas, ou a mais histórica. E aí ela era muito utilizada para visitação de turistas ali históricos, né? Ou a galera que faz turismo histórico. E agora, recentemente, com o presidente Erdogan, ele transformou a Basílica de Santa Sofia, que era uma basílica cristã, numa mesquita, né? Então, a partir desse momento, a Basílica de Santa Sofia, se você for hoje na Turquia, ela é uma mesquita. A professora foi que fizeram lá com algumas imagens históricas que tinham lá dentro, ou ícones, alguma coisa assim. Gente, se vocês forem no YouTube, tem lá o que eles fizeram. Eles cobriram as imagens porque eles não podiam destruir as imagens também, porque elas eram históricas, né? Mas o presidente atual da Turquia, ele transformou essa igreja aí, a Basílica de Santa Sofia, numa mesquita. Até porque, pessoal, a Turquia, o Império Turco Otomano, ele já tinha essa certa pré-definição pelo islamismo, e ao longo do tempo, né, foi se consolidando, principalmente ali ao redor, o islamismo se espalhou muito, né, teve um processo de conversa muito grande do lado oriental ao islamismo, então a própria Turquia é um país islâmico, então eles pegaram ali, principalmente a basílica mais histórica, e transformaram a Basílica de Santa Sofia numa mesquita, como também, né, alguns outros países têm feito isso com igrejas. Então, aí tem ela também de outro ângulo. E do mais, a nossa aula era essa. As dúvidas vocês anotem, depois a gente tira, tá bom? Um abraço, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau.